Pantanal, lugar onde a vida se renova a cada ciclo de cheia e seca. É a maior planície inundável do planeta. E foi aqui que marcamos o encontro com o nosso entrevistado do Almanac de hoje. Bom dia. Ó, quem tá ali? Jacaré. Vamos começar a viagem. Esse aqui é o Rio Negro, nós estamos no coração do Pantanal, na Inhacolândia, e o nosso companheiro nessa viagem é Luciano Candizani, fotojornalista, fotografa para National Geographic, e vamos conversar sobre essas viagens. Nascido em São Paulo, ainda na infância, Candizani explica que em uma viagem de férias com o pai, se encantou com o Pantanal. Já como fotógrafo e adulto, resolveu voltar e conhecer um pouco mais dos mistérios dessa região. Foi aqui que ele fez essas fotos. Eu comecei a fotografar com 14 anos de idade, inspirado nas fotografias de National Geographic, que era um leitor assíduo, dos documentários de Jacques Cousteau. Eu olhava aquelas imagens e queria de alguma forma ver aquilo tudo com meus próprios olhos. E depois, na hora da escolha profissional, na época, eu, como já estava muito envolvido com o tema, já tinha essa paixão pela imagem, mas também tinha uma paixão pelo tema natureza, eu acabei caindo no curso de biologia na Universidade de São Paulo. E sem querer fiz uma ótima escolha, porque o curso me abriu a oportunidade de começar profissionalmente como fotógrafo de expedições científicas. Eu trabalhei no Instituto Oceanográfico desde o primeiro ano da graduação, e no Instituto Oceanográfico, na época, eles precisavam de imagens subaquáticas, era uma coisa rara, pouca gente fazia. Eu já tinha minha câmera anfíbia, minha credencial de mergulho autônomo, então eu passei a ser o fotógrafo das expedições do Instituto Oceanográfico. E fotografando o quê? E eu fotografava de tudo, procedimentos de coleta, a vida no fundo do mar, os pesquisadores em ação. Eu era um jornalista ali incipiente ainda, mas já contando histórias, já buscando essas histórias. E comecei então na fotografia sempre preocupado com as histórias. A minha grande oportunidade profissional surgiu nesse período. Em 1995, eu fui para 2 expedições na Antártica, de 3 meses cada uma, a bordo de navios do Instituto Oceanográfico, né? E lá eu pude fazer um trabalho de fotografia, a vida embaixo da superfície congelada do mar, inédito. Foi isso que abriu as portas das primeiras publicações importantes e que me permitiu iniciar uma carreira de fotojornalista especializado em temas de meio ambiente e conservação. Eu fotografo de tudo, gente, animais, mas sempre dentro dessa linha, desse tema de meio ambiente. É o tema que me escolheu lá atrás e continua até hoje. Mas vamos falar um pouquinho da Antártica. Você ficou 6 meses lá, mas fotografava embaixo daqueles icebergs, daquelas camadas de gelo. Como é que era esse trabalho? Pois é, nessa época eu fotografava, filmava, pilotava o barco, cuidava do equipamento de mergulho, né, fazia de tudo. Foi uma grande escola. E realmente os mergulhos, um mergulho muito técnico e um mergulho com roupa seca, embaixo da superfície congelada do mar, mergulhos de 30, 40 minutos, com risco de congelamento das mãos, com equipamentos pesados, escafandro, etc. Qual a temperatura? Na água, -2, fora da água, cerca de -20, -30, dependendo do vento. Não é? Condições difíceis de trabalho, realmente. Pouca margem a erro, um mergulho tenso. Nessa época, a minha preocupação ela era muito mais na vertente documental e técnica da fotografia. Eu buscava registros de espécies desconhecidas para os cientistas. Era uma fotografia muito científica, eram registros. Eu nunca vou esquecer o primeiro recife polar que nós encontramos. Um dos interesses do grupo de pesquisa do qual eu participava era estudar os recifes polares, que são regiões livres da ação do gelo em águas rasas, e é onde a vida consegue florescer, porque onde o gelo chega, a vida submarina não cresce. Corais, esponjas e tudo que vem no ambiente marinho. E nesses recifes, áreas protegidas geograficamente da ação dos icebergs, da ação do gelo, eles explodem em cores, em formas, como um recife tropical, só que embaixo do gelo. É inesquecível, um ambiente maravilhoso. Teve alguma situação de risco? Eu tive
Com relação à fauna, né, é uma área que tem ocorrência de baleias orca, focas leopardo, mas não tivemos nenhum problema com relação à fauna. Eu tive problemas de congelamento do equipamento de mergulho, isso sim, durante 2 vezes, uma delas foi um mergulho a 40 metros, foi uma situação de risco potencial, mas era uma equipe muito treinada, nós tínhamos já simulado essa situação, eu tinha um companheiro experiente de mergulho e a gente conseguiu sair desse evento ileso. Não teve nenhuma visita assim surpreendente no acampamento? Não chegou nenhuma foca, nem um leão marinho, nada que vocês encontrassem por acaso? Elefantes marinhos, eu descobri que eles adoram os botes infláveis que nós usávamos para mergulho. Então toda manhã quando eu saía, eu era responsável por todo o equipamento e também pilotava o barco. Toda manhã quando eu chegava para arrumar as coisas para sair, tinha uma fêmea de elefante marinho dentro do bote. Eu achei maravilhoso aquilo no primeiro dia, fiz várias fotos e tudo, mas no 30º dia da viagem, eu não aguentava mais expulsar. Eu expulsava a foca-elefante do barco, voltava para pegar um cilindro e quando voltava ela estava lá de novo. Depois dessas viagens para a Antártica, passei 6 meses lá, eu vivi durante 1 ano numa expedição dos velejadores brasileiros da família Schirmer, na Patagônia, na Terra do Fogo, né? Também como fotógrafo e como marinheiro. E, na época eu uni duas paixões, né, que é a navegação à vela e a fotografia. São 7 livros publicados, sempre sobre espécies ameaçadas, usando a imagem como bandeira para despertar nas pessoas o interesse pela conservação. São instantes mágicos. O livro é um dos grandes desdobramentos, né, para uma história, para uma reportagem. Os livros ficam, né? E o muriqui, tem uma foto sua que é especial, que é uma fêmea com um filhotinho nas costas. Foi um dos trabalhos mais emocionantes. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um muriqui na Mata Atlântica, eu nunca vou me esquecer, eu já tinha ouvido muitas histórias sobre esse primata, né, que vive na Mata Atlântica, é uma das florestas mais ameaçadas do mundo, pouco resta da Mata Atlântica. Então você se deparar com um muriqui, não é, o maior macaco das Américas, um animal de mais de 1,5 metro, vivendo ali livre e se alimentando, se comportando normalmente na sua frente, dentro da Mata Atlântica, foi uma das maiores emoções que eu já tive na natureza, sem dúvida nenhuma. E para fazer essa foto que eu falei, que tem uma luz especial, que momento era aquele? Foi um momento de sorte, né? Eu busquei muito esse momento e consegui responder rapidamente quando a sorte apareceu, né? Nessa minha especialidade, né, não basta ter o tempo para se dedicar às pautas, né? Acima de tudo, é importante estar preparado para responder rapidamente quando os eventos acontecem. E esse foi um deles, não é? Já era um último dia de uma viagem de 15 dias na reserva de Caratinga, né? Estação Biológica de Caratinga, em Minas Gerais, onde vive a maior população de muriquis do norte. O último dia de uma viagem de 15 dias e o guia que me acompanhava, muito experiente, o Jairo, ele ouviu os animais se aproximarem de uma determinada região e ele me falou: eu acho que eles vão passar num lugar que vai ter a mata no fundo daquele jeito que você quer. Ele já sabia o que eu estava buscando, né? Vamos tentar uma posição no alto do morro e vamos ver no que dá, ele me disse. Só que a gente precisa ser rápido, nós temos 5 minutos. E aí nós corremos, literalmente, eu acreditei totalmente no que ele me falou, corri o máximo que eu pude, me posicionei onde ele tinha falado, e em 5, 10 minutos, uma fêmea passou pelos cipós, com um filhote nas costas, com a Mata Atlântica no fundo. Coisa de chorar, né? Luciano está entre os mais importantes fotógrafos de natureza da atualidade. É o único brasileiro indicado para ser integrante permanente da Liga Internacional dos Fotógrafos da Conservação. A Liga dos Fotógrafos de Conservação foi uma iniciativa criada nos Estados Unidos por fotógrafos e editores da National Geographic que buscaram reunir um grupo de profissionais dentro do jornalismo voltado para o meio ambiente, com 2 critérios que eles elegeram de excelência fotográfica e capacidade de mover as pessoas em direção à conservação. Uma das principais ações desse grupo de fotógrafos são as expedições rápidas de avaliação ambiental, como elas são chamadas. São expedições que reúnem 10, 15 fotógrafos de diferentes especialidades, todos trabalhando simultaneamente em uma área onde existe uma ameaça iminente à conservação, né? Então, por exemplo, agora eu participei de uma dessas expedições nos Tanajong Banks, uns recifes muito importantes que
que estão lá nas Filipinas, né, entre a ilha de Bohol e a ilha de Cebu, uma área onde populações tradicionais dependem totalmente da saúde dos recifes para sobreviver e que está sendo ameaçada pela pesca predatória. Então nós fomos lá em um grupo de fotógrafos, documentamos os diferentes aspectos, né, cada um com a sua própria interpretação, suas próprias buscas, né, produzimos um corpo grande de material e aí estamos publicando agora essa história, levando essa história dos Denerjon Banks para a atenção das pessoas. Aqui no Brasil vocês foram onde? Fizemos na região dos Abrolhos, que não é uma história muito diferente dessa que acontece nas Filipinas. Os Abrolhos concentram boa parte da biodiversidade marinha do Atlântico Sul, uma região importantíssima de recifes de coral, procriação de baleias jubarte. Tem áreas protegidas, tem o Parque Nacional dos Abrolhos, mas os pesquisadores já constataram que essas áreas são insuficientes para manter o equilíbrio desse ambiente. Então nós fizemos, não é, uma expedição para essa área, documentando a vida submarina e documentando as ameaças da pesca predatória e de outras atividades, como a carcinocultura, por exemplo, criação de camarões, não é, nos manguezais, para trazer à tona também esse problema nos abrolhos. Imagens impressionantes. O filhote de tartaruga verde vindo respirar numa piscina natural no Atol das Rocas. Viajei para o Atol das Rocas e fiz um livro sobre a reserva. O atol ele é o único atol do Atlântico Sul, um lugar muito peculiar e é um ponto de renovação da vida no Atlântico. O Atol das Rocas ele teve também uma história que começa com muita exploração predatória. Os pescadores desembarcavam no Recife, coletavam lagostas, matavam aves, né? Uma situação realmente crítica, e só que iniciou-se a conservação dessa área e hoje ele pelo menos na área das ilhas, né? A parte que fica imersa, é totalmente protegido. Essa minha abordagem dos animais em ambiente natural me obriga a trabalhar a curta distância, então eu realmente trabalho sempre na menor distância possível dos animais, não é um contato muito, muito próximo, mas posso dizer que eu nunca tive uma situação de risco realmente envolvendo essa proximidade com os animais. E a gente tem feito muita coisa junto. O Luciano participou de algumas produções fazendo as imagens subaquáticas para o Globo Repórter, para especiais da Globo News. Como foi essa viagem com a gente de fazer imagens, de estar ali com uma outra linguagem que é a linguagem de televisão? Tem sido uma experiência muito interessante para mim, porque eu faço as imagens em movimento, eu já trabalhei com cinema, e eu faço as imagens em movimento, principalmente as imagens subaquáticas, com o mesmo olhar que eu uso nas minhas fotografias e com os recursos que eu utilizo nas minhas imagens, né, fotográficas. Então o resultado tem sido algo muito interessante para mim, tenho aprendido demais com a necessidade de contar histórias não em uma fotografia, mas em sequências, né, de imagens. Para mim foi um desafio enorme aquela reportagem que a gente fez da sucuri para o Fantástico. Por exemplo, a sucuri, uma história muito interessante, mas uma história perigosa, né? Porque é muito fácil mostrar uma cobra de 7 metros, né? E grossa como um pneu de trator, como um monstro dos rios, né? E a gente sabe que não é, né? Então foi um desafio muito grande produzir imagens e textos que pudessem trazer a importância real desse animal para o ambiente, né? Mostrar como uma espécie impressionante, sim, mas impressionante do ponto de vista biológico. E nesse desafio de fazer imagens em movimento, algumas já fizeram parte de reportagens apresentadas aqui na Globo News. A Lagoa Misteriosa, os cardumes de dourados, piraputangas, uma infinidade de peixes coloridos nas águas cristalinas da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul.
Encontramos um lugar especial, esse braço de rio que só tem água no período da cheia. E tem esse jardim aquático com essas flores amarelas que também só aparecem quando a água dos campos está escoando. O que você veio buscar nessa região do Pantanal? Eu trabalhei nessa região do Pantanal nos últimos 2 anos. E meu objetivo principal aqui era procurar lugares onde a água da inundação dos campos escoa de volta para os rios no período conhecido como vazante. A água está nos campos, os peixes estão pelos campos e nessa época do ano eles voltam para os rios através dessas vazantes. E nesse período a água fica muito clara, além das flores belíssimas, você tem essa água clara. E essa água clara, ela funciona como uma janela para um ambiente desconhecido, que é o ambiente do fundo dos rios pantaneiros. O meu objetivo era mostrar esse ambiente. O jacaré é um dos melhores exemplos disso que a gente está falando, porque a imagem tradicional desse animal é daqueles olhinhos flutuando na superfície do rio, mas aquilo é só a ponta do iceberg, né? A beleza desse animal, da biologia dessa espécie, está escondida embaixo da água. E a maior parte dos rios da região tem águas turvas, você não consegue enxergar. E as vazantes, nessa época do ano, durante algumas semanas, ficam cristalinas. Essa é a minha busca. Agora, você conseguiu fotos impressionantes aqui. Como é que você escolhe os seus temas? O meu interesse jornalístico nos últimos 17 anos que eu venho trabalhando com natureza, sobretudo na América do Sul, é produzir imagens e produzir reportagens que possam evocar a ligação das espécies com o ambiente. Esse é o livro recém-lançado, também vem com o jacaré na capa, também feito aqui nessa região, e aquilo que eu disse, né? É uma abordagem do Pantanal do ponto de vista da água. Para mim, esse ambiente, ele é a água, ele é a dinâmica da água, não é? O Pantanal, sem esse ciclo de cheias e de seca, ele vai se transformar em outro ambiente. Existem, infelizmente, ameaças a essa dinâmica das águas aqui na planície. Por isso o meu objetivo, né, o grande objetivo dessa minha ampla reportagem aqui nos últimos 2 anos, foi mostrar, através de fotografias de espécies pantaneiras, a importância da água nesse bioma. Mas quais são as principais ameaças? As principais ameaças para o ciclo das águas no Pantanal, elas estão localizadas no cerrado ao redor, onde se localizam as principais nascentes dos rios que abastecem de água a planície. Por exemplo, o rio Paraguai, né, que é o principal e controla tudo aqui na planície. Ele nasce na Chapada dos Parecis. E o cenário hoje, na nascente do rio Paraguai, é desolador. As lavouras chegam quase na água. Existe pouca mata ciliar, existe pouca proteção, pouco cerrado. Muito sedimento indo e a água diminuindo. Tem uma foto que você fez de uma piranha que foi uma foto surpreendente. Ela estava vigiando alguma coisa, parecia que ela estava guardando aquele cantinho de rio. Nessa minha atividade é muito importante conhecer o comportamento dos animais. Conhecendo o comportamento dos animais, me cercando de especialistas, eu consigo ter um poder de antecipação, que é fundamental. Eu trabalho com eventos efêmeros e imprevisíveis, né? Conhecendo o comportamento, como nesse caso que você mencionou, eu consigo me antecipar, me posicionar e trazer mais do que uma simples documentação, um simples registro científico. Eu estou em busca de uma interpretação, né? Então, conhecer o comportamento é fundamental para isso. E no caso da piranha, o comportamento que possibilitou essa foto que você mencionou foi buscar uma situação de ninho. Quando a piranha coloca os ovos junto à vegetação aquática, a fêmea permanece naquela posição, mesmo que algum intruso se aproxime do território dela. E foi isso que me permitiu trabalhar com uma lente muito aberta, encurtar muito a distância e trazer aquela imagem da piranha no ambiente subaquático, coisa rara. No ano passado, ganhou com uma foto tirada aqui no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, um dos mais importantes prêmios de fotografia de natureza, no Museu de História Natural, em Londres, na Inglaterra. Uma fotografia do jacaré que eu fiz aqui mesmo nesse local, não muito longe daqui. O animal está no fundo, como a imagem mostra aqui, ele está no fundo da vazante, boca aberta, peixes em volta, esperando o momento de abocanhar o seu alimento. Eu notei aqui nesse lugar que os animais ficam muito concentrados
na passagem dos peixes nessa época do ano, da vazante, quando as águas estão escoando dos campos de volta para os rios. Nessa situação, o jacaré concentra todo o esforço em ficar esperando o peixe passar pela boca dele, não é? E nessa situação eu notei que é possível trabalhar muito perto desse animal, sem afugentá-lo e sem correr riscos. Essa situação é que me permite chegar em segurança na cara do jacaré. Essas lentes que eu uso, eu preciso trabalhar a curta distância, eu estava ali a não mais do que meio metro do animal e, como você vê na foto, eu tenho o jacaré, eu tenho os peixes em volta, eu tenho a areia, a água e, principalmente, na minha opinião, tenho essa atmosfera que eu busco, essa interpretação, que é da ligação desse animal com o seu ambiente. Se você tirar o animal, a foto não faz sentido se tiver só a paisagem, se tiver só os peixes, quer dizer, tem todos os elementos ali que juntos, né, eu acredito que trazem essa mensagem. Foi muito interessante porque eu pude levar essa mensagem, essas histórias do Pantanal na linha d'água, né, falar das águas pantaneiras, na Europa, em várias palestras, e a fotografia, não é, do jacaré, é um jacaré no fundo do rio, mas desencadeou um tema universal, que é a proteção de uma das maiores planícies inundáveis do planeta. Eu fiquei muito contente com isso. Essa foto do jacaré, de alguma forma, conseguiu emocionar as pessoas e conseguiu me trazer espaço e oportunidade de falar do Pantanal e das ameaças recentes para esse bioma. Um olhar de poesia, assim são as fotos de Candizane, que sempre nos remetem a um encontro inusitado. Uma coisa que me chama a atenção na sua fotografia, principalmente de animais, é que você sempre busca o mesmo ângulo do olhar daquele animal. E faz a sensação de que ele está olhando no teu olho. Por que isso? É interessante essa percepção. Eu também, olhando o corpo de trabalho hoje, eu percebo isso também. As fotografias, elas são feitas no nível dos animais ou até em um nível ligeiramente inferior. E eu acho que isso é uma forma até inconsciente de reverenciar essas espécies, não é? Quando eu vejo um animal desses em seu ambiente natural, a minha reação é de admiração e de respeito. Então, acho que essa aproximação, no mesmo nível ou nível inferior, me coloca ali como mais uma espécie, não como uma espécie que está interessada em dominar aquele ambiente. Acho que é isso. Eu cresci na natureza, né, entre a Mata Atlântica e o mar, e depois, por circunstâncias naturais, né, de escola e faculdade, me voltei mais a viver em áreas urbanas, né, e sempre como um peixe fora d'água, né. E hoje eu consegui voltar a viver num lugar onde a minha ligação com o ambiente faz muito mais sentido, né? Hoje eu vivo na Ilha Bela, um lugar que sempre me senti em casa, né? Onde eu comecei a mergulhar, a fotografar, a fazer isso que eu faço. Então mostra que a fotografia, né, ela está muito mais dentro, né, de você do que na frente da lente, na verdade. E são imagens espetaculares, Luciano. Muito obrigado pela parceria, por estar com a gente aqui no Pantanal, e vamos esperar novidades por aí, né? Obrigado.